Olá pessoal, hoje a gente vai ver a nossa terceira aula de PHP, nosso curso de PHP, e hoje a gente vai ver mais alguns comandos do PHP, comentários e como criar variáveis no PHP. Vamos vir para o código aqui. Bom, esse aqui é o nosso código que a gente tinha na outra versão, na última aula. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiramente eu vou falar sobre como é que funcionam os comentários no PHP, como é que eles são criados os comentários. Opa, deixa eu pegar tá. Como é que os comentários são criados, e existem três formas de criar comentário no PHP. A primeira é mais simples, que é igual a C, é barra barra. E eu coloco aqui: este é um comentário no PHP. Esse código aqui ele não vai ser executado, né? Então, se a pessoa digitar qualquer código aqui, não será executado. A outra forma é com hashtag. Esse também é um comentário no PHP. Se eu salvar aqui, executar, provavelmente vai dar erro aqui, porque que nem eu falei na outra aula, a gente tem que acessar o champ. Aqui ó, dentro dele o champ, a gente tem que vir no control e iniciar o servidor Apache. Iniciando o servidor Apache, agora eu executo. Ele trouxe aqui pra gente. Eu iniciei clicando em Start. Posso fechar, ele fica rodando em segundo plano no seu computador. E aqui, se eu executar, ele não traz essas informações aqui. Outro tipo de comentário, que é que nem no C, que é o comentário de múltiplas linhas, é barra asterisco. E aqui eu posso colocar primeira linha, segunda linha. Posso fechar aqui, ó. Então esse aqui já seria um comentário de múltiplas linhas. Hashtag é uma linha e barra barra uma linha. E também aqui dá para fazer comentário em uma parte de uma linha. Então eu posso vir aqui echo teste e aqui colocar um comentário nessa parte aqui. E aí fechar aqui e aqui eu colocar o outro texto. Isso aqui vai ser considerado um comentário em uma parte de uma linha, né? Então ele não é executado. Se eu salvar, vim aqui e executar, ele trouxe certinho aqui essa configuração, esse código que a gente escreveu. Outra coisa aqui que eu queria falar é o echo. O echo serve para a gente printar algum valor na tela. Então a gente traz um valor, seria um printf basicamente, é o echo no PHP. Então se eu colocar qualquer coisa, teste, eu vou escrevendo aqui, ele vai printando. Podem ver que ele está na mesma linha. Se colocar o contra barra n, ele deu um espaço ali, né? Não seria o contra barra n, a gente vai colocar uma tag HTML aqui, no caso o abrir BR, não é que nem no C. E aí ele colocou uma nova linha aqui. Aí eu poderia colocar qualquer tag HTML aqui e ele vai identificar. Aqui já está, no caso, dentro de um H1, né? Mas eu poderia colocar ele em strong, que aí ele vai ficar em negrito. Não, um H1 já é negrito, então eu posso colocar em itálico. E aí só esse teste aqui ficou em itálico. Eu posso vir aqui e colocar uma informação aqui, um style, e mudar a cor dele. Coloco aspas simples, coloco color
Eu vou colocar red, que eu quero que esse texto aqui tenha cor vermelha. Olha, ele já trocou aqui pra gente. Então, um echo é uma forma de retornar valores para a tela. Na tela ou no terminal, né? Deixa eu criar um exemplo aqui. Exemplo.php. Aí eu crio o código PHP, que nem a gente viu na outra aula. Menor que interrogação PHP. E aqui eu posso colocar um texto. Texto. E aí eu vou executar ele aqui. Olha, ele trouxe o texto. O que acontece se eu colocar um _n outro texto e executar? Ele trouxe a quebra de linha aqui. Mas isso porque a gente está executando no terminal. Se a gente executar no site, o _n ele não serve. Então, se vocês quiserem executar como se fosse um script aqui, vocês podem usar o _n. Existe também o print. O print é como se fosse o printr ou o echo também. E vocês podem escrever aqui o que vocês quiserem. Deixa eu colocar o print aqui. Executar. Olha, ele funcionou da mesma forma que se fosse o echo. Só que o print é uma função. E aí você tem que passar ele aqui dentro de parênteses e colocar o que vocês querem aqui dentro. Uma coisa importante, o código em PHP precisa do ponto e vírgula no final. Quer ver? Se eu colocar um echo aqui e tirar esse ponto e vírgula aqui, ele vai dar erro. Olha, o coisa já falou que está dando erro, ele está esperando um ponto e vírgula aqui. O que acontece se eu executar? Deu erro, ó. Deu erro na linha 14. Linha 14 é essa daqui. Por que deu um erro? Porque estava faltando um ponto e vírgula aqui atrás. Aqui ainda vai dar erro provavelmente. Não deu erro aqui por causa do eco, né? Não tem nenhum comando embaixo, mas se eu colocar um comando aqui embaixo, teste outro, aí sim ele vai dar erro aqui nessa linha 15. Ó, deu erro aqui na linha 15. Por quê? Porque ele estava esperando um ponto e vírgula. Outra coisa, o eco aqui, eu posso colocar ele entre parênteses também. Ó, vamos colocar aqui. Posso colocar ele entre parênteses e executar. Ele funcionou ainda. Por que ele funcionou? Porque ele aceita o parênteses como se fosse uma função. Ele aceita o echo como se fosse uma função também. Outra coisa importante aqui. O PHP ele não é case sensitive para funções e variáveis do próprio PHP. Então eu posso vir aqui no echo e escrever echo assim, ó. Dessa forma aqui. Ele vai... que aqui eu estou usando um plugin que conserta para mim. Mas eu posso colocar tudo isso aqui em maiúsculo. E eu posso colocar dessa forma aqui e ele deve funcionar também. Deixa eu executar aqui, não vai funcionar direitinho. Deixa eu colocar nesse exemplo aqui. C maiúsculo ou maiúsculo, e aí eu executo aqui. Aí eu preciso salvar, se eu salvar ele resolve para mim. Mas dá para vocês fazer o teste. Em algum arquivo aí que vocês queiram fazer, vocês conseguem mudar dessa forma e sair executando. Se eu salvar aqui, ele ajeita para mim. Então a gente tem aqui o print, o echo. Existe um outro também que é o print. Tem o printf também, que é texto formatado, e tem o printr também. Que são essas formas aqui de printar valores na tela. O mais comum é o echo e o print. O printf também é muito utilizado pela formatação, né? Tu coloca um texto formatado ali dentro dele. Então, existem essas formas aqui. Por enquanto a gente vai usar sempre o echo, que é o que eu estou mais acostumado a usar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é variáveis. Variáveis é uma forma de a gente adicionar um valor, né, nela. E o PHP, por ser uma linguagem, a gente também tem as variáveis no PHP.
E a forma de usar variáveis no PHP é com o cifrão. Então, o cifrão diz que a gente vai criar uma variável. A gente não precisa declarar as variáveis, mas a gente precisa inicializar elas. Então, aqui eu estou criando uma variável valor e estou colocando o valor aqui para ela, 10. Eu não preciso dizer qual é o tipo daquela variável. E aqui eu posso pegar ele e colocar aqui dentro do echo. Como é uma variável, eu não preciso do parêntese, da aspas, para chamar a variável. Então, se eu executei, trouxe o 10 aqui. Vocês podem criar outras variáveis. Eu posso colocar aqui um underline na frente. Ele vai executar tranquilo. Eu posso colocar um número aqui. Obviamente não pode começar com um número. Então tem algumas regrinhas no PHP. As regrinhas são que tem que começar com o cifrão. Tem que começar com uma letra ou com underline. O resto ali pode ser número. E ele é case sensitive. Então, se eu trocar aqui por valor com V maiúsculo e executar, olha, deu erro, porque eu não inicializei essa variável aqui que eu estou chamando aqui. Então, é exatamente o que eu disse, tem que inicializar, mas não precisa declarar a variável. Quais são os tipos de variáveis que aceita? Existe o inteiro, né? Tem o float, que aí a gente coloca um ponto aqui depois. Isso o PHP mesmo ele vai descobrir, ele vai determinar o tipo do valor pelo o dado. Então eu posso vir aqui executar. Deixa eu colocar aqui um V. Executei, olha, ele trouxe o dado aqui. Eu posso colocar que ele é do tipo string também, que é da forma que a gente fez, e executar. Eu posso falar que ele é do tipo booleano, então é false. Essa forma aqui de criar um valor booleano. No caso ele não coloca nada. Ou true, poderia colocar também. Deixa eu ver outro. Tu pode colocar ele como null também, se vocês quiserem. São os valores possíveis que ele pode assumir. Tem o tem o array. Eu posso falar que ele é do tipo array. E aí aqui eu posso criar uma lista de itens. A gente vai ver isso mais pra frente, como fazer. Mas esses aqui são os valores possíveis para uma variável. Tá. Outra coisa que eu queria mostrar é como fazer a concatenação de valores. No caso aqui, colocar 10 e colocar mais 10. Vamos executar aqui o que acontece. Trouxe 20. O que acontece se eu colocar aqui um 10 no modo string e colocar um 10 aqui, 10 mais 10? Isso aqui não vai funcionar. Na verdade funcionou. Isso aqui é novidade, porque a concatenação é com ponto. Então a gente coloca o ponto e concatena. Na verdade o mais aqui ele estava somando, né? A gente não quer que some. A concatenação de strings é com ponto. Então a gente coloca o ponto e ele concatena o 10 mais 10. Então essa é uma diferença do PHP para as outras linguagens de programação, que as outras linguagens de programação, tipo JavaScript, coloca o mais como concatenação também. Ele verifica os tipos dos valores e se for string ele concatena, e o PHP não. Tem que usar o ponto aqui. Então se eu criar uma variável aqui, nome, e criar a variável aqui Davis, ponto e vírgula, aí eu vou colocar aqui, um textinho, meu nome é, dou um espaço, ponto, e aí aqui eu coloco nome, executo, meu nome é Davis. Então essa é a forma, tá tentando traduzir o texto aí.
Essa é a forma de fazer concatenação de strings no PHP. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu possa passar. Tá, eu posso declarar o tipo da variável também, se eu quiser, não é tão importante. Eu posso colocar que é um string. Basicamente eu estou convertendo o valor, eu estou fazendo caching desse valor para string. Então se eu colocar 10 aqui, ele vai colocar o nome, vai receber 10 no tipo string. Essa é uma forma interessante de fazer caching de valores. E eu posso verificar qual é o tipo da variável também usando o var_dump. var_dump nome. E aí eu executo. Ó, ele falou que o 10, a gente colocou 10 aqui, né? Isso aqui poderia ser um inteiro. Mas como que a gente colocou caching, transformando ele em string, o nome aqui está recebendo o valor 10 em string. Aí a gente chamou o var_dump, ele está falando aqui, ó, ele é do tipo string e ele está ocupando dois caracteres. Então, essa aqui é uma forma de verificar o tipo, que é com var_dump. Também para as variáveis, a gente tem escopos. Então, a gente tem uma variável que ela pode ser global, ela pode ser local ou estática. A variável global é que está visível a todo o código. A local é que ela está dentro de uma função. E a estática é uma variável que, mesmo que esteja dentro de uma função, a gente consegue alterar. Quando a gente chamar aquela função, o valor continua sendo o mesmo. Então, global é tudo que a gente define dentro do código PHP aqui. No caso, essa variável nome, ela está no formato global. Mas se eu vir aqui em criar uma função, function teste, a gente vai ver mais função depois. Eu criei a função teste e eu vou chamar aqui a variável nome. Echo nome. Variável global. Na verdade, eu tenho que chamar ela, eu tenho que pegar aqui a variável global, daqui ó, variável global, nome. Aí agora ele pegou a variável do global aqui. E aí eu chamo a função aqui, teste, ponto e vírgula, e aí eu executo a variável global 10. Deixa eu colocar aqui vou apagar esses daqui. Eu estou chamando a função teste. Aí eu estou chamando aqui o global, nome. Eu estou falando para essa função aqui. Chama a variável nome, vai receber o valor da global aqui, que é o que a gente colocou dentro do PHP. Então tudo que a gente colocou dentro do PHP é variável global. As variáveis que a gente define aqui dentro, ó, deixa eu executar, ele trouxe aqui o 10. As variáveis que a gente define aqui dentro, tipo idade, deixa eu colocar aqui meu nome, Davis, e aqui eu estou criando uma idade, que a idade vai ser 25. Essa idade aqui é uma variável local. Se eu colocar aqui um echo idade, não vai ser essa mesma idade. Ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar erro de não inicialização da variável idade. Por quê? Porque o idade aqui dentro ela é uma variável local. Mas se eu vir aqui colocar 15, esse eco aqui vai aparecer 15. Apareceu 15, ó. E se eu colocar aqui um eco idade, deixa eu colocar aqui dentro da função ponto, e aqui dentro vou colocar um quebra de linha,
Não, quebra de linha tem que ser depois aqui, ó. Colocar ponto, quebra de linha, BR. E aqui eu vou colocar uma quebra de linha aqui embaixo também. E eu executar. Deixa eu colocar uma quebra de linha nesse aqui também. Ó, ele chamou 15, que ele chamou lá a variável global, que é o 15. Aí aqui a gente colocou a variável global Davis, que está chamando o nome aqui. E a idade está com 25, então esse dentro da função vai retornar 25. Então tem esses tipos de variáveis. Também tem a variável estática. Eu posso falar aqui, ó, que a idade é uma variável estática. Então toda vez que eu chamar essa função teste, ela vai ter esse valor 25 aqui. Eu posso alterar esse valor também. Então eu posso falar aqui que vai ser deixa eu pegar aqui o código que eu já tinha feito, que vai ser, ó, eu vou pegar a idade aqui, eu vou somar, vou colocar aqui a idade vai ser igual a idade mais 1. O que isso vai fazer? Vou colocar o ponto e vírgula, vai começar o idade como 25. Aí a primeira vez que eu chamar vai printar 25, vai somar mais 1 e vai para 26. Então se eu adicionar aqui o teste de novo, chamei 2 vezes a variável teste, a primeira foi 25 e a segunda foi 26. Porque essa variável idade aqui, ela é uma variável estática. Então ela vai ser inicializada uma vez e ela vai estar vinculada a esse escopo aqui da função teste. Então toda vez que eu chamar esse teste, vai estar lá referenciando na memória qual é o valor dessa variável estática aqui. Ele não vai executar esse código novamente, ele vai executar uma vez, que é a primeira vez que eu chamo a função. Então essas são as diferenças de tipo de variável. Global é o que está dentro do código PHP, desse código aqui que a gente definiu. Local, que ele vai estar dentro de uma função, dentro de uma classe. A gente vai ver mais sobre função e classe depois. E a gente tem a estática, que ela está vinculada a algum escopo e ela vai ser inicializada uma vez. E as outras vezes ele vai pegar o valor que está armazenado na memória do computador. Bom, para essa aula era isso mesmo. Aí na próxima aula, deixa eu ver o que a gente vai passar. A gente vai passar manipulações de texto, de string e ver algumas funções aí. Valeu!